Ragnar Lothbrok é uma figura lendária da história viking que se tornou famosa pelas histórias de suas incursões e saques na Inglaterra e na França. Sua vida e feitos são frequentemente retratados em histórias, sagas e séries de TV, como a popular série O Vikings. No entanto, a história real de Ragnar Lothbrok é difícil de verificar, pois muitos detalhes foram entrelaçados com lendas e mitos ao longo dos anos. Enquanto ele é celebrado como um herói entre os vikings, suas ações foram consideradas devastadoras e destrutivas por aqueles que foram saqueados e atacados por seus guerreiros. As incursões de Ragnar na Inglaterra e na França Ocidental trouxeram caos e sofrimento para essas terras. Muitos detalhes sobre sua vida, incluindo sua existência real e a extensão de seus feitos, ainda são objeto de debate entre historiadores. Como resultado, a imagem de Ragnar Lothbrok como herói ou vilão varia dependendo da perspectiva e da fonte histórica. A figura de Ragnar Lothbrok desempenhou um papel significativo na mitologia nórdica e nas histórias vikings, tornando-se uma lenda que perdura até os dias atuais. Suas façanhas e aventuras continuam a inspirar a imaginação das pessoas em todo o mundo. Ragnar Lothbrok e seus filhos desempenham papéis proeminentes nas sagas e histórias vikings. Sua associação com a história do dragão adiciona um elemento de heroicidade à sua linhagem. Os filhos de Ragnar, como Bjorn Ironside, Alfda Ragnarsson, Ivar, o Desossado, Sigurd Snake Indea e Ubba, também são personagens proeminentes nas sagas vikings. Cada um deles desempenhou um papel significativo nas incursões vikings na Inglaterra e em outros lugares. A vingança pela morte de Ragnar, com seus filhos buscando a captura do rei Aella, é uma narrativa comum nas histórias vikings. A história do O Águia de Sangue é um exemplo disso e é frequentemente associada à vingança de Ragnar. No entanto, como com muitas figuras históricas e lendárias, os detalhes exatos e as circunstâncias de sua morte são muitas vezes objeto de debate e incerteza. Independentemente das interpretações e controvérsias, as histórias de Ragnar Lothbrok e seus filhos continuam a desempenhar um papel importante na cultura e na mitologia nórdica, mantendo viva a memória desses personagens lendários ao longo dos séculos. No entanto, é importante notar que as histórias sobre a morte de Ragnar Lothbrok variam e não são corroboradas por evidências históricas sólidas. De acordo com algumas versões das sagas nórdicas, Ragnar foi capturado pelo rei Aella da Nortúmbria e teria sido submetido a um ritual brutal de execução. A ideia por trás desse ritual era que as vítimas não sobreviveriam o tempo necessário para que suas costelas fossem cortadas e expostas, de modo que morreriam antes que o ato fosse concluído. A ascensão de Ragnar ao poder como rei dos vikings é frequentemente retratada de maneiras diferentes nas sagas e lendas. Alguns relatos descrevem-no como o filho de um rei bem-sucedido, Sigurd-Rim, que assumiu o trono após a morte de seu pai. Ele então liderou campanhas devastadoras em várias terras, incluindo as Ilhas Britânicas, a França e a Irlanda, trazendo grande riqueza para os vikings e se tornando um herói para seu povo. No entanto, como muitas figuras históricas e lendárias, as histórias de Ragnar Lothbrok são frequentemente uma mistura de fatos e mitos, tornando difícil separar a realidade da ficção. As histórias sobre ele foram transmitidas principalmente através de tradição oral antes de serem registradas nas sagas e nos poemas épicos dos Skalds na Islândia. Independentemente das controvérsias e incertezas que cercam a figura de Ragnar Lothbrok, ele continua sendo uma figura icônica na mitologia nórdica e nas histórias vikings, desempenhando um papel importante na cultura escandinava. A história de Ragnar Lothbrok é cercada de lendas e mitos, e as evidências históricas sobre sua existência são escassas. Essas crônicas relatam invasões vikings na França medieval e na Inglaterra, bem como eventos envolvendo esses líderes vikings. É importante notar que, embora existam algumas evidências de invasões vikings naquela época e de líderes vikings que tiveram impacto na região, a figura de Ragnar Lothbrok é frequentemente envolta em lendas e histórias épicas. Sua existência como uma figura histórica é amplamente debatida e não existe consenso entre os historiadores sobre a realidade de sua vida. As histórias sobre as conquistas e os feitos de Ragnar Lothbrok desempenham um papel importante na mitologia nórdica e nas histórias vikings, mas separar a realidade da ficção é um desafio. Em resumo, embora existam algumas evidências de eventos históricos relacionados a invasões vikings na região da França e da Inglaterra naquela época, a figura de Ragnar Lothbrok permanece amplamente como uma lenda, e sua existência como um rei viking lendário ainda é objeto de debates e controvérsias entre os historiadores.
A figura de Ragnar Lothbrok é, de fato, envolta em mistério e controvérsia, e sua morte e a natureza das histórias sobre ele são frequentemente interpretadas de maneira diferente, dependendo da fonte e da perspectiva. É importante reconhecer que muitas das narrativas sobre Ragnar Lothbrok são lendárias e têm raízes na mitologia nórdica. Algumas versões da história atribuem sua morte à retribuição divina, enquanto outras apresentam narrativas sobre suas conquistas e invasões. A associação de Ragnar Lothbrok com a fundação de um assentamento perto de Dublin e suas atividades na Irlanda e na costa noroeste da Inglaterra são partes das histórias lendárias sobre suas conquistas e feitos como um líder viking. A existência dos filhos de Ragnar Lothbrok é mais bem documentada e é parte integrante das histórias sobre suas atividades. Considerados figuras históricas, e suas conquistas e alegações de parentesco com Ragnar são parte das evidências que sustentam a história lendária. A figura de Ragnar Lothbrok permanece como um ícone da cultura nórdica e das histórias vikings, mas sua existência e os detalhes de sua vida continuam sendo objeto de debates e interpretações variadas. Muitas das histórias que cercam Ragnar Lothbrok fazem parte das lendas e mitos nórdicos que continuam a cativar a imaginação das pessoas ao longo dos séculos. A história de Ragnar Lothbrok e as lendas que a cercam são fascinantes e demonstram como a passagem do tempo pode transformar figuras históricas em personagens lendários. As narrativas sobre suas campanhas e conquistas foram transmitidas ao longo dos séculos e se tornaram lendas que perduram até hoje. A história real de Ragnar e seus feitos, bem como as interpretações e mitos que o cercam, oferecem uma visão fascinante da forma como a história é moldada e reinterpretada ao longo do tempo. Sua figura, seja como herói ou vilão, continua a cativar a imaginação das pessoas e é um exemplo de como lendas e mitos podem se fundir com a história para criar figuras icônicas e misteriosas. Isso ilustra perfeitamente como a mesma figura histórica pode ser vista e interpretada de maneiras diferentes por diferentes culturas e ao longo do tempo. Ragnar Lothbrok é um exemplo notável de como a perspectiva cultural, as narrativas e as interpretações moldam a maneira como vemos figuras históricas e como elas evoluem para heróis ou vilões em diferentes contextos. E assim, exploramos um território de mistérios que desafia as fronteiras do conhecimento e nos leva a descobertas emocionantes a cada vídeo. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdo incrível como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo.